Olá, abençoados, sejam todos bem-vindos a mais esse entendimento da Bíblia. Boa noite a todos. São exatamente 20 horas. Eu falo diretamente de Fortaleza. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Agradecendo aí sempre os inscritos, aos novos inscritos. Dizendo a vocês que eu estou com uma semana que eu não gravo vídeo. E estou passando aqui mais uma vez por esse canal, o Haroldo Lira CE, para deixar mais um entendimento da palavra de Deus consumada e que lemos somente para ter o entendimento o que foi a Bíblia e o que é, e que tudo já foi consumado, e que nós abrimos a Bíblia apenas para levar o entendimento, te explicando para quem foi, né? E o entendimento do qual nós devemos ter hoje e há séculos atrás, as gerações anteriores à nossa, de que tudo já foi consumado e que Deus é Pai dos Espíritos e não Pai do homem terreno, e que infelizmente as chamadas religiões, as chamadas igrejas, que na verdade que para Deus nada disso tem valor nenhum, né? Porque, como eu já expliquei e vou voltar a explicar, o sacerdócio levítico, o sacerdócio humano, ele só teve validade até que viesse o Filho do Homem para o cumprimento da lei e dos profetas, e que na cruz falasse tetelestai, está consumado, e que nada disso, após o ano 33, nada físico, nada jurídico, tem mais nenhum valor para Deus, porque isso se referia à lei de Moisés, se referia ao sacerdócio humano, e se referia ao santuário físico. Antes, porém, todavia, contudo, quando se iniciou a nova aliança, né, a graça de Deus, o ministério foi passado do Espírito, foi do Espírito, e não santuário físico. Antes, porém, como eu já expliquei para vocês, a obra de Deus foi consumada pelo Filho no ano 33 espiritualmente, e que por Daniel ter profetizado que no ano 70 Deus vingaria o sangue de Abel até o sangue de Zacarias morto diante do altar. Então a lei de Moisés, juridicamente para os homens, se manteve de pé, porque ainda faltava essa profecia de Daniel 9:24, que seria a invasão do Império Romano, a grande tribulação, que está em Mateus 24, e que seria a vingança de Deus contra a religião, contra o santuário, por eles ter matado, por eles ter derramado o sangue de Jesus e dos profetas. E que no ano 70, o imperador, o general Tito, filho de Vespasiano, o filho da perdição, o príncipe, ele invadiu lá Jerusalém, e que aí derrubou o templo, matou todos
os cão guloso lá, que se dizia profeta, que se dizia homem de Deus, e que na verdade eram contra Deus e mataram Deus, porque eram ladrão e roubavam igual os que estão aí hoje, e que o Filho do Homem veio para ser o sumo sacerdócio espiritual e para sempre, ou seja, o ministério do Espírito. Então Jesus homem, ele veio e cumpriu todas as coisas, e foi ressuscitado e se tornou o Salvador deles, né? O Salvador somente dos judeus. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele nunca que nos salvou. Nós não somos dessa época, abençoado. Nós já nascemos salvos. Porque quando nós nascemos, tudo já estava consumado. Então, o Jesus de Nazaré, o Deus homem, ele veio para tirar o pecado do mundo deles lá, que era a transgressão da lei. Ele veio para salvar eles. Quando se fala na Bíblia que Paulo diz lá em Romanos, ele nos salvou, Paulo era judeu. Paulo está dizendo, ele nos salvou. Salvou eu e salvou vocês. De quê? Da transgressão da lei, que era o pecado para Deus. Não existe mais pecado para Deus, abençoado. O que existe aí é mentira, onde os caras confundem a obra da carne com pecado para Deus. Não tem mais pecado. Não tem mais pecado, não tem mais intercessor entre Deus e homens, não existe mais profeta, não tem mais igreja de parede para Deus, porque o santuário de Deus é espiritual. E também não tem mais intercessão entre Deus e os homens. Por quê, Lira? Porque ele se fez um em todos. Então, qual é a posição de hoje com relação a Deus? De pai e filho, de filho e pai, os espíritos. Que nós estamos revestidos desse espírito. Se você crê, entendeu, abençoado? Se você não crê, tu continua engrandecendo os homens. Tu continua sendo enganado. Tu já tem tudo no espírito e tu vive buscando. Abençoado, ninguém pode buscar Deus. Por que, Lira? Porque, abençoado, como é que tu vai buscar alguém que já está em tu? Tu vive com a tua mulher, tu vive com teu marido. Há 50 anos, tu pode buscar ele? Claro que não pode, se ele já mora contigo. Eu moro aqui com a minha filha, como é que eu vou buscar minha filha se ela já mora comigo? Como é que eu vou buscar a Deus, abençoado? Se Deus já mora em mim, se Deus já habita em mim. Não tem como buscar Deus. Tudo é engano. E vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que eu me arrependo na minha vida, é de um dia ter botado meus pés nessa macumba chamada igreja. Se tem uma coisa que eu me arrependo na minha vida, é um dia eu ter sido religioso. Tudo isso aí é engano. Tudo isso aí é engano, abençoado. Engano, tu já tem todas as coisas. Você não precisa de nada, abençoado. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de oração, tu não precisa de nada, porque tu já tem Deus, morando em tu, vivendo em tu, andando em tu. É só esse o entendimento. Olha, eu vou procurar fazer uns vídeos mais curto possível, mas levando o entendimento. Esse chamado cão guloso que tem aí, esses pastores, esses apóstolos, não tem apóstolo, pessoal. Não existe mais apóstolo, não existe mais profeta, não existe mais sumo sacerdote, não existe mais pastor, não existe mais nada, porque tudo é Ele. É Ele. É Ele que já está em você. Olha, tem um comentário aí desse mala. Esse mala aí que deu uma resposta aí pro Lula, chamando o Lula de cachaceiro, e que ele se diz pastor e se diz
ele diz que Jesus Cristo é o intercessor entre Deus e os homens. Não é mais mala. Não é mais mala. Não é mais. Por quê? Porque o Jesus que foi intercessor entre Deus e o homem, né? Que foi só para o povo judeu, foi o Jesus Cristo homem. Ele não existe mais. O Jesus homem está escrito aí em hebreu, que esse infeliz aí não lê, esse mala, ele diz lá em Hebreus que quando ele entregasse o reino ao Pai, quando ele botasse todos os inimigos debaixo dos pés, então o próprio Filho se sujeitaria ao Pai, que é um só. Você precisa ter esse entendimento. E então, ele se sujeitaria àquele que o sujeitou. E então, ele, Deus, seria um em todos. E quando foi isso, Lira? No ano 33, espiritualmente e juridicamente, fisicamente, no ano 70. Então não existe, viu, mala? Não existe intercessor entre Deus e homem mais. É Deus mesmo. É Deus mesmo morando em mim, habitando em mim. É só eu e ele. Mais nada. Vocês são tudo um monte de desgraçado que leva esse entendimento para levar poder para vocês, dizendo que vocês são profetas, e para roubar o povo descaradamente. E quer ter moral, dizendo que o Lula é cachaceiro. E eu vou fazer um vídeo aqui, né? Respondendo esse mala. Eu vou responder esse mala e responder o Lula. Porque parte das coisas que o Lula falou é verdade. Quando ele diz que não precisa de nenhum pastor. É claro que não precisa. Não existe mais isso, abençoado. Não existe mais isso. Isso foi da lei, foi do Ministério Físico. Isso foi do Ministério Levítico, onde Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote da lei de Moisés. Isso acabou, abençoado. Acabou a primeira aliança. E aí veio o Ministério do Espírito. Somente Deus. Tu e Deus, mais nada. Mais nada. E esse mala aí, ele citou Efésios e citou Hebreus. Mas para quê? Para dizer que ele é autoridade. Você não é autoridade, você não é nada. Você é um enganador. Um enganador que vive recolhendo dinheiro do povo, dizendo que é para Deus, e todos vocês são ricos, seus 171. E que na verdade, eu tenho um comércio aqui, né? E se a pessoa faz as compras e deu R$45 e eu devolvo para a pessoa de troco, eu teria que devolver 5. Eu devolvo 55. Essa pessoa, se ela for honesta, ela vai dizer para mim: ó, Lira, tem alguma coisa errada aqui. Você me deu troco a mais e vai me devolver. E esse desgraçado aí chamado pastor, essa praga, esses vermes para a humanidade, ele pede dinheiro para Deus, pede dinheiro para Deus, pede dinheiro para Deus, constrói várias arapucas que eles chamam de igreja, que são matrizes e filiais, e eles fazem investimento em fazenda, em carro, eles fazem investimento em coisa material, e esse infeliz não está sabendo que tem alguma coisa errada, porque ele não trabalha, e está sobrando dinheiro. Não existe isso, 171. Não tem mais esse negócio de profeta, de intercessor entre o Deus e os homens. Ele se fez um em todos, e é só ele e você. Você como templo e morada dele, e filho, e ele como pai, habitando em você. Entenda isso. A pior coisa que existe na face da terra é religião, abençoado. Pior do que política, pior do que traficante, pior do que tudo. Porque engana aquilo que tu já tem e ele manda tu buscar, manda tu esperar, manda tu dar.
Então, ó, 15 minutos. Eu vou só ler aqui Hebreus 1 para vocês entenderem que não existe mais intercessor entre Deus e os homens. Tá? Não existe. É Deus mesmo. O Filho, quando ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, então, quando todas as coisas estivessem sujeitas, ele se sujeitaria ao Pai e entregaria o reino a Deus, e aí Deus seria um e todos. E quando foi isso, Lira? Já está com mais de 2000 anos. Quando você nasceu, tu já nasceu com Deus. Não tem esse negócio de tu ir para a igreja. Não tem esse negócio de tu mandar batizar teus filhos, apresentar o teu filho. Isso é macumba, abençoado. Doutrina de homens. Olha, Hebreus 1:1, a revelação de Deus. Havendo Deus, presta atenção, outrora no outro tempo, outrora falado, passado, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais deles, dos judeus, pelos profetas, os profetas daquela geração, que Deus escolheu, falou através deles. 2, nestes últimos dias, estes últimos dias não é hoje, é o tempo que ele estava vivendo. Por que últimos dias, Lira? Porque estava próximo do ano 70. Essa carta aqui foi escrita no ano 67, 60 e pouco, eu não sei a data exata. Então esses últimos dias eram os últimos dias que antecedia a consumação de todas as coisas físicas e jurídicas. Então, Paulo diz, olha, nestes últimos dias nos falou, não é que falou a mim e a tu. Essa palavra, nos falou, né, está se referindo aos judeus e o emitente e o destinatário da carta. Quem é o destinatário da carta? Os judeus. Quem é o emitente? Nós cremos que é Paulo. Então, nos falou, Paulo está se incluindo. O emitente da carta está se dirigindo ao destinatário da carta, os hebreus, e o emitente da carta, Paulo, está se incluindo nos, eu e vocês. Não é para nós, abençoado. A Bíblia não foi escrita para nós, não tem nada aqui para nós. Nada. É somente para tu ler, para entender que quando tu nasceu, tudo já estava consumado e você já nasceu com tudo. É para tu crer na obra consumada de Deus. Pronta, feita. Só para tu viver. Para você entrar no descanso de Deus. Que vocês não entraram. Por causa do teu ladrão. E eu estou no descanso de Deus, abençoado. Já entendi. Eu já tenho tudo. Eu já tenho Deus. Eu não preciso de nada. Nada que esse ladrão prega aí. Que esse mala prega. Então, ó, nestes últimos dias, os dias deles lá, nos falou pelo Filho. Então, preste atenção. Nos antigos, ele falou pelos homens, pelos profetas que ele escolheu. E depois, Deus falou pelo Filho, Jesus de Nazaré. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Falando de Deus. 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação, que teu pastor diz que tu é um desgraçado, que tu é pecador. Então, eles pregam tudo aquilo que foi para os judeus antes da consumação, né? E que nós somos depois, e ele vai aplicar em tu, dizendo que tu é pecador, que tu é desgraçado, que tu tem que buscar a vida eterna. Não existe mais isso, abençoado. Tu já tem a vida eterna, porque tu é depois que ele consumou tudo. Ele não vai ficar morrendo e voltando, morrendo e voltando. Ele fez uma vez por todos, uma vez por toda, e que não foi com sangue alheio, foi pelo próprio sangue. Então, ele se manifestou aos profetas
se manifestou aos homens, falou através dos profetas, e depois falou através do Filho, Jesus de Nazaré, o Jesus homem. Cadê ele, o Jesus homem? Não existe mais. Não existe mais. E ele já entregou o reino ao Pai, e ele, Deus, se fez um em todo. Então não precisa mais intercessão entre Deus e o homem. Por quê? Porque Deus, ele já está no homem. Ele já está no homem. Então não tem mais intercessão de nada, nem através do Filho, nem através de profeta, nem através de macumba. É só ele. Ele. E que não precisa mais interceder, porque nós já temos tudo. Ele já consumou todas as coisas. Então, ó, continuando aqui, né? Olha, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, falando do Filho, que é o próprio Deus. Então ele fez todas as coisas. Quando? No está consumado. Depois do estar consumado, quando ele disse está consumado, e ele deu o último suspiro, pronto. Espiritualmente, já não existia mais intercessão entre Deus e os homens. Antes, porém, como eu já expliquei, tinha que se consumar Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Para quando? No ano 70, naquela geração, que já está com mais de 2000 anos. Então, no 4 ele diz, tendo tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, falando de Cristo. Então, abençoado, eu vou parar por aqui, né? E levando o teu entendimento de que não existe mais intercessão entre Deus e homem. Nem o próprio Filho não intercede mais por ninguém. Por quê? Porque acabou a manifestação de Filho. De novo, o Filho entregou o reino ao Pai e o Pai se fez um em todos. Então, a nossa relação com Deus é só tu e ele e tu. Ele já morando em tu, já habitando em tu. Não é para você esperar nada, porque você já tem tudo. Boa noite a todos. Pedindo aí que você se inscreva no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas que ainda estão aí vivendo no engano dos homens, venham a adorar a Deus só em espírito, em verdade. Só tu e ele, só ele e tu. Ele já mora em tu, ele já vive em tu, ele já anda em você, abençoado. Boa noite.